Boa noite. A paz, tudo bem? Oi, Viviane. Oi. Tudo bem? Gente, olha, Pastor Reinaldo, eu fiz 40 anos esse ano, você acredita? Meu Deus, gente, eu tô passada. Eu fiz 40 anos, Viviane, você acredita nisso? Não, eu tô passada. Bem, quem não me conhece, eu sou a Viviane. Eu me converti aqui nessa igreja, eu tinha de 13 para 14 anos. E eu tenho uma história de amor com essa igreja, né? Essa igreja, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha história. E todas as vezes que eu entro por essa porta, sempre me vem um sentimento de amor. É como se eu estivesse voltando para casa, sabe? É aquele sentimento de, ainda que eu não faça mais parte do dia a dia de vocês, o meu amor por essa igreja, ela segue o mesmo. Porque o Senhor, Ele nos ensina a amar, Ele nos dá uma ordem de amar. E para mim é muito fácil amar a Igreja Metodista Wesleyana de Santa Cruz. Então, como eu disse para vocês, é sempre um prazer, né? Eu aceitei esse convite. A Rebeca e a Severina já tinham falado comigo no início do ano, mas infelizmente eu não pude aceitar. E aí hoje, né, calhou que Deus fez tudo da forma com que Ele faz, né? Sabe, irmãos, eu ainda não vou entrar na palavra. Eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade hoje de fazer uma declaração de amor para o Senhor. Mas sabe, às vezes o nosso dia vai passando de uma forma tão corrida. Às vezes a gente passa por tantas situações difíceis na vida e a gente não faz aquilo que deveríamos fazer como algo que dependesse toda a nossa vida. Então eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar os seus olhos agora e fazer uma declaração para o Senhor, sabe? Diga para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você precisa dEle. Somos ridiculamente dependentes do Senhor, porque se não é o Senhor, nós não conseguimos respirar, nós não nos alimentamos, nós não teríamos capacidade de beber uma água. Sabe, sem o Senhor, irmãos, nós não somos absolutamente nada. E eu gostaria de te convidar nessa noite a não depender de uma declaração minha, para que você faça uma declaração de amor ao Senhor, mas se declare a Deus nesse momento. Não se prenda aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer na sua vida, qual o momento que você está passando hoje, mas irmãos, se prenda naquele que é o autor e o consumador da tua fé. Sabe, aquela pessoa que se entregou por você, se entregou numa cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Sabe, se nós parássemos para olhar tudo que o Senhor Jesus já fez por mim e por você, os problemas que passamos não teria tanta importância. Mas a questão é que muitas das vezes nós nos prendemos no hoje, no agora, naquilo que nós estamos passando no momento. E muitas das vezes nos colocamos a reclamar para o Senhor, como se nós tivéssemos mais sabedoria do que Ele. Sabe, irmãos, quando a gente reclama, nós estamos dizendo para o Senhor assim: olha, o Senhor não sabe cuidar de mim, porque isso que está acontecendo na minha vida, o Senhor está permitindo algo ruim. Sabe, irmãos, que nós possamos nos derramar diante de Deus e entender que tudo o que acontece, seja bom, seja ruim, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Se você está aqui nessa noite, o Senhor, Ele certamente tem algo preparado para os nossos corações, porque antes dEle falar com vocês, Ele fala comigo. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que ela confronta o meu interior primeiro. E eu gostaria muito de te convidar a que a gente pudesse começar a entrar aqui. E sabe, irmãos, eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas diga ao Senhor que você o ama diariamente. Porque o sacrifício que Ele fez pela sua vida, pela minha vida, é no mínimo digno da gente dizer para Ele que nós o amamos diariamente. Amém? A Rebeca me mandou o tema desse ano de vocês, né? Mulheres em alinhamento, vivem entre elas na obra de Deus. E aí eu achei interessante porque a palavra alinhamento... Irmãos, pode sentar, porque a gente vai demorar um pouquinho para poder entrar no versículo.
E eu, assim, eu tô em pé, eu não me incomodo que a igreja esteja, entendeu? Então, assim, eu vou falando. Então, assim, quando eu recebi o tema de vocês desse ano, Mulheres em Alinhamento, e a palavra alinhamento, ela nos remete um sentido de estar numa linha reta, na mesma linha, no mesmo pensamento, buscando o mesmo objetivo. E com isso existem algumas características que são fundamentais para a gente poder conseguir chegar nesse tipo de comportamento. E para a gente poder estar alinhada, a gente poderia falar sobre muitas possibilidades aqui, mas o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre unidade com Cristo. E a palavra, unidade na Bíblia, ela significa algo que é único, que não pode ser dividido. Tem a ver com homogeneidade, e isso é como se fosse assim: a água, ela pode estar líquida, ela pode estar sólida em forma de gelo, ela pode estar gasosa, mas uma água em gelo, ela sólida, ela deixa de ser água? Não, ela segue sendo água. Então, unidade tem a ver com isso, tem a ver com o estado físico. E também tem a ver com uniformidade, regularidade no modo de agir, de sentir. E eu queria te dizer que Deus, Ele se agrada de uma vida em unidade. E se você parar para poder observar desde o início da criação do mundo, quando você vai lá e vê todas as histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver sempre o Senhor nos auxiliando, nos instruindo a sermos um com Ele, a vivermos uma vida diante dEle, a estarmos diante dEle buscando uma vida com Ele. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? Foi desobediência, e a desobediência é um espírito de rebeldia. Quando a gente se coloca a não obedecer algo que o Senhor mandou, ou que uma figura de autoridade sobre a sua vida, como pai, mãe, chefe no trabalho, pastor da igreja, quando você se coloca num lugar de não obedecer uma ordem, você está com um espírito de rebeldia. Você tem direito, irmão, de falar: olha, eu discordo. Sim, você tem. Mas a partir do momento que você aceita aquilo sobre a sua vida, é necessário que você faça. Então, irmãos, a gente vai estar lendo hoje em Efésios capítulo 4. E estaremos lendo 2 trechos. A gente vai estar lendo do 1 ao 6. E depois os versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4. Vamos ler 2 trechos. Do 1 ao 6 e depois do 15 ao 16. E diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente, repita comigo, completamente. Vocês não tomaram café da tarde hoje. Então vamos fazer de novo. Repita comigo, completamente. Amém. Completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora pula para o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu estava aqui lendo e estudando, você observa que Paulo, ele começa esse capítulo dando uma dica para a gente, que ele fala assim: ele nos instrui a vivermos de maneira digna de vocação.
E aí pode ser que a gente até tenha uma crise, né, sobre, qual é o seu dom? Alguém aqui tem essa crise? Eu vivo nessa crise. Eu nunca sei qual é. Eu sempre acho que, não, isso aqui não é para mim. E pode ser até que a gente tenha essa crise existencial de não saber para aquilo que o Senhor realmente, né, nos chama. Mas em Romanos 12, 7 e 8 diz sobre os dons espirituais e que eles são profetizar, fé, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderança e exercer misericórdia. Mas no início desse capítulo, desse trecho que lemos, a gente vê ele falar sobre vocação. E aí o que é vocação? Bem, vocação ela está nitidamente ligado ao nosso talento natural. Você quer ver uma coisa simples de identificar uma vocação? É aquilo que você nasce com. Por exemplo, geralmente quem tem a voz bonita, ela nasce com uma vocação para poder cantar. Não é o meu caso, irmãos. Se eu começar a cantar, vai dar vontade de todo mundo sair de dentro da igreja. Mas eu sempre tive uma vocação natural. Eu sempre falei muito. Vocês conhecem aquela criança que, assim, todo lugar, todas as pessoas falam assim, nossa, ela fala muito. A minha mãe, ela ia a todas as reuniões, né, de escola, todos os professores sempre falavam a mesma coisa. Falavam, olha, Viviane é uma criança muito boazinha, mas em compensação ela não para de falar 1 minuto. Sempre foi, esse é o meu dom natural. Então, se você parar para você pensar e você começar a trazer a sua memória, você vai ver que existe algo na sua vida que você sempre foi daquela forma e pode ser que em algum determinado momento da sua vida, você sofreu até algum tipo de perseguição por você ser dessa forma. Por exemplo, eu mesma, pelo fato de eu sempre falar muito, eu sempre, né, fui tido como a tagarela dos grupos, né? A minha tia costumava dizer que quando eu ia para a casa dela, ela só tinha silêncio quando eu pegava no sono, porque da hora que eu acordava até a hora de eu dormir, eu estava falando dentro de casa. Então, a vocação é algo que é intrínseco, ou seja, nasce com você. Se você fala bem, se você é uma pessoa que discursa bem, isso é uma vocação. Se você é uma pessoa que consegue cuidar do outro, isso é uma vocação. Existem pessoas que, desde pequena, cuidam muito bem de uma boneca, né? Cuida muito bem da casinha imaginária quando é criança. Isso é vocação. É algo que está dentro da pessoa, nasceu com aquilo. Hoje em dia, a gente vê muito, né, as mulheres, né, lutando por seus espaços e tudo. Eu não luto por esse espaço, irmãos. Preciso contar isso para vocês. Adoro ser dona de casa, não tenho crise com isso, nenhuma. Eu odiava levantar às 5h30 da manhã. Não critico quem faça, pelo contrário, né? Eu acho que cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação, né? E eu até entendo muito bem que quando eu trabalhava fora, eu conseguia muito mais atingir as vidas, né, que não conheciam Cristo do que hoje, né? Hoje, para a gente poder, né, tá aí falando de Jesus, a gente usa mais rede social, né? A gente cria outros métodos, né? Mas isso é vocação. É aquilo que nasceu com você e que você olha e você vê que você faz aquilo muito bem desde que você era criança. Bem, e aí eu queria te contar uma coisa. Que quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos pelas águas, a gente tem um novo o quê? Nascimento. A gente nasce de novo e aí com esse novo nascimento existe uma coisa que vem, uma vocação nova que sobrecai sobre as nossas vidas, que muitas das vezes a gente não tem nem consciência dela. Sabe qual é essa vocação que vem sobre as nossas vidas? Falar do Senhor Jesus para toda e qualquer criatura. E aí, irmãos, a gente não está falando sobre pregar dentro de uma igreja, porque eu vou falar uma coisa para vocês, o púlpito é um recorte muito pequeno de uma vida. A ministração de louvor, o rapaz que toca, quem canta, é um recorte muito pequeno do dia a dia. Isso daqui tem importância? Tem, porque pode ser que alguém chegue aqui hoje, ouça a mensagem, ouça os louvores e se sinta tocado. Mas quem você é no dia a dia, aquilo que você ministra diante de Deus no seu dia a dia, isso cria realmente base para o evangelho na sua vida.
Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente cria uma vocação nova, porque somos nova criatura. E aí pode ser que você tenha aquela dúvida sobre o seu dom espiritual. Ah, eu não sei. Eu não sei se meu dom é fé, eu não sei se o meu dom é profetizar. Mas existe uma vocação na sua vida, meu irmão. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. E aí eu queria dizer para você que essas pessoas podem ser um familiar seu. Pode ser que seja amigos que você tenha, estranhos na rua. A minha sogra, eu tenho uma história que eu amo. E eu sempre que eu tenho oportunidade eu conto dela. Eu não sei se eu já falei dessa história aqui. Mas a minha sogra é uma pessoa, ela é evangelista da igreja metodista. E nos últimos anos ela desenvolveu alguns problemas de saúde. E ela sempre pregou muito, sempre deu aula na escola dominical. E nos últimos anos ela desenvolveu um problema de saúde, alguns problemas de saúde, e ela acabou por não podendo mais aceitar tantas oportunidades. E o que acontece? Um belo dia, ela, por esses problemas de saúde que ela desenvolveu, ela está com o horário certo para poder comer por causa de medicação. E aí ela estava no centro de Santa Cruz há um tempo atrás e ela disse que deu o horário dela de comer, ela não podia perder a hora, até chegar em casa ia demorar muito e tudo. Ela lembrou de uma pensão que tem ali no centro de Santa Cruz, que sobe uma escadinha, todo mundo sabe qual é? Ela lembrou, ela falou, acho que eu vou almoçar lá. E aí ela disse que quando ela estava entrando ali no corredorzinho, um rapaz que estava na portaria, na entrada, a abordou e pediu para ela poder pagar um almoço para ele. Aí ela disse que ela olhou para ele e falou assim, bem, pode vir, eu vou pagar o teu almoço. Ele entrou, ela avisou que ela ia pagar o almoço dele, foi lá, pagou o almoço dele e ela teve uma atitude maravilhosa aqui. O que ela fez, irmãos? Ela pagou o almoço dele, ela pagou. Mas ela sentou de frente para ele, ela falou de Jesus para ele o almoço inteiro. É tipo aquela história, sabe, do tô pagando, então você vai ter que ouvir o que eu estou falando, o que eu tenho para falar para você. Então, essa história da minha sogra é uma das histórias mais interessantes, porque às vezes a gente quer oportunidade em igreja, oportunidade em oração, a gente quer oportunidade para poder estar falando de Jesus e a gente não aproveita as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente vê que Paulo, ele acaba por dificultar um pouco a nossa vida nos versículos 2 e 3, quando ele diz... Você reparou que Paulo fez uma listinha de verificação para a gente que é cristão? Porque Paulo vira e fala assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando. Ou seja, esse suportando aqui é de dar suporte. Dando suporte uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a paz. E quando eu disse para vocês no início que essa palavra, ela corta primeiro, ela bate primeiro em mim, é porque quando eu paro para olhar essa lista de verificação, eu vejo o quanto que eu ainda preciso caminhar diante do Senhor. Eu gostaria de convidar você a fazer uma rápida análise do seu ano. Hoje é dia 17 de outubro. E eu vou falar novamente a lista de verificação que Paulo faz aqui no início. E eu queria te perguntar, queria que você analisasse se você conseguiu viver isso até o dia de hoje. Bem, ele diz que a gente precisa viver de maneira digna da vocação, que é falar de Jesus para toda e qualquer criatura. Então a gente vai fazer de novo a listinha. E eu gostaria de te convidar que nesse momento você não pensasse somente na sua vida aqui dentro da igreja, porque como eu já falei, a nossa vida aqui dentro é um recorte muito pequeno de quem somos, né? Então eu quero que você, quando eu falar sobre essas características que Paulo cita aqui, eu queria que você pensasse na sua vida, no seu dia a dia. Se você dirige, eu queria que você pensasse quando você está no trânsito, porque tem gente que é crente, mas quando ele toma uma cortada, ele fala um palavrão. Você acredita nisso? Eu tenho dificuldade, mas é verdade. Existem pessoas que, quando está aguardando atendimento de um médico, fica tão impaciente que começa a esbravejar e fala mal de todo mundo. Fala mal do tempo, fala mal do médico, fala mal do lugar onde está. Eu gostaria que você pensasse também em uma conversa, num colega de trabalho, da escola. Eu queria que você pensasse quando você está sendo atendida por um médico ou até mesmo quando você está aguardando um atendimento telefônico.
E aí eu quero te dizer, eu quero confessar um problema que eu tenho. Eu odeio falar em telefone. Eu sou aquela pessoa que se você me ligar, eu vou desligar e vou te mandar uma mensagem e falar assim, o que foi? Não gosto de atender telefone. E aí, de vez em quando, a gente tem que ligar, né? Tem que ligar para banco, tem que ligar para abençoada da Claro. E agora eu vou falar para vocês aquilo que Paulo diz pra gente, que a gente precisa viver. E aí você pensa no seu dia a dia, até o dia de hoje. Meus irmãos, vocês até o dia de hoje foram completamente humildes e dóceis. Lembrando que aquilo que é completo não interrompe, é completo. Não existe um período do seu dia ou um período do seu ano que você não perdeu a paciência, que você não deixou de ser humilde. Em nenhum momento você olhou para o outro e se sentiu superior a ele. Em nenhum momento você deixou de ser dócil, você deixou de ser uma pessoa amável. Até o dia de hoje, irmãos, vocês foram pacientes uns com os outros? E aí, como eu disse, eu não estou falando tão somente aqui, mas eu estou falando até mesmo dentro da casa de vocês, com a família de vocês. Olha, o meu filho é uma bênção, ele me chama de 5 em 5 minutos. Ele só me chama para saber se eu estou viva. É, mãe! Irmãos, dentro da nossa casa nós temos sido pacientes? Será que temos dado suporte um para os outros com amor? Porque Paulo ele faz uma coisa muito interessante. Ele não diz para a gente que é necessário apenas a gente dar suporte um para o outro, não. Ele coloca um peso a mais, que ele fala assim, olha, dê suporte um para o outro, mas faça isso com amor. Não é de qualquer maneira, não é eu olhar para a Rebeca e falar, ah, não, ela está precisando, não tem ninguém para poder ajudar, vou lá fazer também. Não, 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 é fazer com amor. É olhar e falar assim, não, a Rebeca está precisando, é a obra do Senhor, é a obra do Deus que eu sirvo, é o Senhor que eu escolhi estar diante dele. Será que você tem escolhido fazer, suportar dentro do seu trabalho, dentro da sua casa? Será que você tem dado suporte com amor? Ou será que existe apenas recorte da sua vida onde você age com amor? E aí ele encerra a lista dele de verificação do bom cristão, falando que a gente tem que fazer todo o esforço para conservar a paz. É todo o esforço. Ou seja, não existe um momento que você possa falar assim, ó, não tô afim, tô afim de guerra hoje, não. As mulheres nem nos dias de TPM, não pode. Ele está falando que é todo o tempo. Conservem a paz. E aí a gente olha para o tema e fala, estar em alinhamento, que coisa linda, mas e aí? Você tem vivido isso dentro da sua igreja? Você tem vivido isso dentro da sua liderança, dentro da sua família? Você olha para esses quesitos e você fala, ok, estou 100%? Sabe, meus irmãos, o seu testemunho de corpo de Cristo vale mais do lado de fora da igreja do que dentro. Billy Graham tem uma frase que diz assim, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E quando eu digo isso para vocês, vocês ficam de boa? Não existe nenhum tipo de preocupação em vocês? Ou será que quando eu falo para vocês que você é a Bíblia que alguém da sua família está lendo, isso te causa algum tipo de preocupação? Será que você tem vivido realmente da maneira digna de representar o Senhor Jesus aqui nessa terra? Às vezes nós queremos oportunidade dentro das igrejas, mas e as oportunidades que você está tendo onde ninguém te vê? É sobre o lugar que ninguém te vê, meus irmãos. É sobre fazer a obra quando ninguém está vendo. Não é sobre um lugar de destaque. Se você parar para observar, o Senhor Jesus fala que aquele que serve é o maior. Pois é, irmãos. Nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo. E eu espero de verdade que nós estejamos fazendo bom serviço. Que as pessoas estejam olhando para as nossas vidas e estejam vendo Jesus nas nossas vidas.
Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. E aí, meus irmãos, será que você está cantando música do mundo? Será que você está falando palavrão? Será que você tem feito realmente? Será que você tem sido um bom sermão aonde você está? E aí, a gente voltando a falar sobre a unidade com Cristo, Paulo nos diz nos versículos 4 e 5 e 6 o seguinte: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Há um só tudo, inclusive apenas um Pai. Sabe, irmãos, se unidade é ser único, que não pode ser dividido, como que nós, mulheres cristãs, que temos consciência que precisamos ser um com Cristo, como que nós estamos fazendo divisão dentro do corpo? Como que nós, tendo a consciência de que somos chamados para representar Cristo, nós estamos fazendo acepção de pessoas? Você já parou para pensar que muitas das vezes nós amputamos o corpo de Cristo? Você tem noção de que quando você exclui alguém, você está amputando um pedaço do corpo? Você está olhando para alguém e falando assim, olha, você tem menos importância. Amputamos o corpo de Cristo com uma facilidade tão grande, irmãos. Bem, a gente, por falta de amor, por achar que o outro não é merecedor de estar onde está, muitas das vezes nós nos levantamos contra o nosso próprio irmão. Bem, sabe o que divide o corpo de Cristo? As nossas atitudes. Sabe o que divide o Espírito de Cristo? Os nossos pecados. Em Gálatas 5, do 19 ao 21, Paulo vai descrever as obras da carne, e aí ele vai dizer que é a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Aí pode ser que você fale para mim assim, não, Viviane, eu não pratico idolatria. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e pensasse em alguma coisa que você não viva sem. Pense em algo. O que você não vive sem aqui nessa terra? Você olha e fala assim, olha, eu não vivo sem isso aqui. E eu queria te dizer, pode abrir seus olhos, eu queria te dizer que se você não pensou no Senhor Jesus, isso que você pensou é o seu Deus. É isso que está em primeiro lugar na sua vida. Não é fácil não, irmãos. Mas a gente precisa colocar Deus no lugar dele e tirar as coisas que estão no lugar de Deus. É um só Espírito, e aí aqui Paulo fala sobre idolatria, sobre feitiçaria. E aí feitiçaria, aí pode ser que você também vire para mim e fale, não, eu não pratico feitiçaria. Mas pode ser que você seja aquele tipo de pessoa que acredita em simpatia, que leia horóscopo. Olha, eu conheço uma mulher que ela é cristã há aproximadamente 10 anos. E sabe o que ela fala? Que ela não sai de casa para trabalhar sem ler o horóscopo dela. Pois é. Que forte, né? Ela não deixa, ela não sai, ela não se preocupa em ler a Bíblia, não. Ela está lendo o horóscopo dela para poder nortear o dia dela. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Aí você também vira e fala assim, não, eu não pratico facção. Irmão, se dentro de uma igreja, se dentro do seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, existem grupos que combatem um com o outro, é espírito faccioso. Então, existe facção sempre no nosso meio. E nós temos uma tendência natural aí para esse lugar. Pode ser que você não tenha o espírito de facção, mas pode ser que você seja uma pessoa que se ira com facilidade. E aí ele fala sobre inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha como que é fácil dividirmos o Espírito de Cristo. O
Quem aqui nunca sentiu uma invejinha santa, não? E aí o texto também diz o seguinte, que é um só Senhor. É um só Senhor. E sabe o que eu acho interessante quando ele fala que é um só Senhor? É que tem gente que está dentro da igreja e Deus é tudo para ele, menos Senhor da sua vida. Sabe por quê? Porque quando ele precisa tomar uma decisão, ele não leva em consideração aquilo que Deus tem para a vida dele. Não. Ele leva em consideração o seu próprio sonho, as suas próprias vontades. Bem, a gente acaba por montar um Cristo, ou a gente monta um Deus como se fosse um prato de self-service, sabe? Eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, mas aquela outra parte ali é meio azeda, eu não quero não. E aí eu posso confessar uma coisa para vocês, que o Senhor me apertou esses dias, porque eu estava fazendo isso na palavra. Eu terminei de ler o livro de Jeremias. E livro de Jeremias, irmãos, olha, eu li aquele livro angustiada. E eu constantemente, eu estava fazendo defesa de Jeremias, um cara que viveu tipo 5.000 anos atrás, eu estava, Senhor, não é possível. Nossa, mas ele está sofrendo muito. Por que tem uma história dessa aqui na palavra? E eu comecei a fazer self-service, sabe? Eu comecei a olhar para o Senhor e falar assim, olha, isso aqui, Senhor, não faz sentido estar na Bíblia. Olha que ousadia, não? E às vezes eu olhava e eu li tudo, e quando estava chegando bem no finalzinho, o Senhor me repreendeu quanto a isso. Ele falou, sabe por que está aí? Está aí porque as pessoas precisam saber que vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, vai ter lama, vai ser jogado dentro de uma cisterna. A questão é que a gente está tão acostumada com aquelas pregações, né, que alimentam o nosso ego. Você nasceu para vencer. Né, seja uma princesa do Senhor. A gente está tão acostumado com isso. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vê o que é que acontece com os profetas que estão descritos lá. Vê se algum profeta ouviu do Senhor assim, olha, você é meu reizinho, hein, minha princesinha. Que fofinha. Não, irmãos. A partir do momento que a pessoa aceitava o chamado para a vida dela, ela era apertada por todos os lados. Esses dias eu estava conversando com o Rodrigo, né? Justamente sobre Jeremias, porque foi uma crise minha, Jeremias. E eu estava conversando com ele, falando justamente sobre isso. A gente está vivendo o período da graça. Verdade, estamos vivendo o período da graça. Irmãos, precisamos agradecer pela graça de Deus todos os dias. Porque nós éramos para estar vivendo as histórias do Antigo Testamento nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque somos idólatras do nosso dia. Somos idólatras dos nossos sonhos. Somos idólatras daquilo que a gente planeja para a nossa vida. Somos idólatras. E o Senhor, Ele não gosta de idolatria. E esses dias eu estava conversando isso com o Rodrigo, falar, a gente, né, fica nesse, tempo da graça, tempo da graça. Às vezes a gente só esquece de uma coisa, é que o juízo vai vir. Estamos sim no tempo da graça, mas o juízo vai vir. Isso não significa que não seremos julgados, não. O Senhor só está exercendo misericórdia todo dia de manhã. Quando a gente acorda, a nossa folha está limpa. Aí a gente vai lá e a gente tem a oportunidade de viver mais 24 horas adorando, glorificando o nome do Senhor. Sabe o que a gente faz? As mesmas coisas do dia anterior. Salvo de vez em quando, né, que a gente vai num culto mais avivado, aí a gente chega, Senhor, é isso aí que eu quero pra minha vida. Aí passa 2, 3 dias e já tá lá reclamando de novo, fala, Senhor, não aguento mais essa vida. Então, muitas das vezes a gente faz um Deus, a gente faz um Cristo como se fosse um prato de self-service, escolhendo aquilo que nos é útil, aquilo que nos é agradável. E Paulo faz essa lista de verificação justamente para trazer a nossa consciência, que não é fácil não. É todos os dias começar de novo. Vimos também que podemos dividir o corpo de Cristo, e a gente viu também que nem é tão difícil dividir o corpo de Cristo, nem é tão difícil, porque olha só, quem aqui nunca sentiu ciúme? Nunca sentiu, nem dentro da igreja, nem em casa, nunca sentiu ciúme. Olha só, quem aqui, irmãos, quem aqui nunca se envolveu numa fofoquinha dentro da igreja? Quem nunca?
Quem aqui nunca foi um pouquinho egoísta, de tipo, eu merecia mais, eu mereço mais, isso aqui, eu vou pegar uma colher de arroz a mais aqui nesse almoço? Quem nunca foi egoísta? Irmãos, quem nunca sentiu uma invejinha santa do irmão que foi para o lugar onde você queria estar? Quem nunca? Mas essas atitudes, ainda que muitas das vezes pode ser até mesmo sem muita maldade, eu quero te dizer que essas atitudes, elas amputam o corpo de Cristo. A gente separa o corpo de Cristo quando a gente começa com esse tipo de atitude. E aí, para encerrar aqui a unidade com Cristo, a gente vai falar sobre o versículo 15, que diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Aleluia. Cristo. E para início de conversa, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quem é a verdade que Paulo está falando? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Sabe, ele próprio se denomina dessa forma em João 4,6. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sabe qual é o problema? A gente está perdendo muito tempo das nossas vidas vivendo para nós mesmos. A gente declara com as nossas bocas que a gente está vivendo para Cristo, mas as nossas atitudes, a forma com que a gente age, é viver para si mesmo. Então, Paulo, quando diz siga a verdade em amor, é como se ele estivesse falando para a gente, sabe o quê? Siga Jesus em amor. Será que a gente ama tanto Cristo a ponto de abrir mão dos nossos sonhos? Irmão, você tem coragem de perguntar ao Senhor qual é a opinião dele sobre você? Será que você tem coragem de virar para o Senhor e falar assim: Senhor, qual é a sua opinião sobre mim? O que eu preciso mudar? Aonde eu estou te agradando e aonde eu estou te desagradando? Será que você tem essa coragem de virar para o Senhor e fazer esse tipo de pergunta ou não? Ou a gente vai continuar com Deus de self-service, que Ele vai fazer somente aquilo que nós queremos? Pois é, siga a verdade em amor, siga Jesus em amor. E a gente vai definir agora um ponto que eu aprendi nesses últimos tempos, tenho aprendido sobre isso, de uma supermaturidade. Eu não entendia dessa forma. Eu sempre achei que amor era algo romântico. E eu tenho aprendido nos últimos tempos que amor não é romântico, amor é decisão. Eu amo tanto meu marido que eu decido ser fiel a ele. Eu amo tanto meu filho que eu não negligencio os tratamentos dele, porque eu amo, é uma escolha. Porque se eu fico achando que amor é sentimento, eu caio em erros, porque eu vou ser levada pelo momento. E o Senhor Jesus, Ele nos diz assim: amai-vos. E você já parou para pensar que amai-vos é uma expressão imperativa? O imperativo significa que é uma ordem. Ele está mandando a gente se amar. Assim, ele não está falando para a gente gostar um do outro. Não é sobre gostar, não. É sobre amar. É sobre escolher fazer o melhor para o outro com o racional funcionando, não com a emoção. Não é com o amor emotivo, é com o amor racional, é escolher. É escolher perdoar, é escolher pedir perdão, é escolher. É escolher fazer o certo todos os dias. Eu acho que se a gente tivesse realmente a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento, Ele pode voltar agora, a gente teria um outro estilo de vida. Talvez você não estivesse no trabalho que você está. Talvez você não estivesse na faculdade ou no curso que você está fazendo. Talvez você não tivesse as amizades que você tem. Por quê? Porque Jesus pode voltar hoje, Ele pode voltar agora. Então, Jesus, Ele está dizendo para a gente assim, ó, amai-vos. Quer estar em alinhamento, irmã? Tem que amar. Tem que amar, não é uma opção. E não é emocional, não é aquele friozinho na barriga, não. Não, é racional.
Se amar fosse um sentimento, a gente não poderia tomar decisão. Jesus não viraria para a gente e falaria assim, ó, baseie as suas escolhas dentro do seu sentimento. Ele não falaria para a gente, se amar fosse uma emoção, ele não falaria para a gente assim, olha, baseia as suas escolhas na sua emoção. Sabe por que ele não falaria? Porque sentimento e emoção passa. O amor, ele é racional porque você pode escolher amar a pessoa que está do seu lado todos os dias. Você pode escolher amar o seu pastor todos os dias. Você pode escolher amar todos os dias. É natural que durante a caminhada a gente tenha atritos. Quem aqui é casado sabe que isso é verdade. Mas a gente não deixa de amar. A gente mesmo tendo atrito, a gente continua amando a pessoa. Por quê? Porque faz parte da caminhada. A gente consegue aceitar e entender isso para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Alguém aqui se aborrece do trabalho, levanta e vai embora porque não quer mais? Mas na igreja a gente faz isso. Ah não, me aborreceu, não quero mais não. Pois é, irmãos. Amar não é uma emoção, amar não é um sentimento, amar é uma escolha e você pode fazer essa escolha hoje. Você pode fazer essa escolha todos os dias da sua vida. Bem, o amor ele só passa se você deixar passar. Porque se você escolher todos os dias você fizer uma escolha, a escolha de amar, ele não vai passar. Porque você vai olhar para a situação ruim que está acontecendo na sua vida, mas você vai saber que aquilo ali foi a sua escolha. Não, eu vou assumir as consequências da minha escolha. Bem, então quando Paulo diz, siga a verdade em amor, ele está nos instruindo a fazer escolhas baseadas no seu amor por Cristo. E aí eu queria te perguntar, você tem feito as suas escolhas baseadas no seu amor por Cristo? Será que temos feito as nossas escolhas dessa forma? Baseado no amor por Ele? Ele conclui o versículo dizendo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Ele fala cresçamos, certo? Quem é que tem planta em casa? Quem tem planta? Até quem não tem planta vai saber responder essa. Gente, é possível uma planta crescer se você não cuidar dela? Ela vai se desenvolver? Ela pode ser até que ela demore ali, né? Fique uns diazinhos ali, tipo, na expectativa de ver uma água, né? Ela vai ficar ali, tipo, né? Tô esperando, uma hora vão lembrar de mim. Tem que cuidar. Para a planta poder crescer, ela precisa ser cuidada. Então, sendo assim, Paulo, ele está dizendo para a gente também o seguinte, cuide do seu crescimento. Não fique esperando milagre, não, irmãos. Cuide do seu crescimento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as oportunidades estão nas nossas mãos e a gente está esperando um milagre acontecer. Não, milagre vai acontecer. Irmãos, pode acontecer um milagre? Pode acontecer um milagre. Mas e se não acontecer? Deus, ele não tem compromisso de fazer milagre na vida de ninguém, não, gente. Ele faz se ele quiser, se apetecer o coração dele, aí ele vai lá e faz. Agora, ele também não deixa de ser Deus porque ele não fez o milagre que você está pedindo, que você está esperando há tantos anos. Não, ele continua sendo Deus. O Deus que falou haja lá em Gênesis 1 é o mesmo Deus de hoje. Olha que coisa maravilhosa, gente. É o mesmo poder. Bem, Cristo, ele deve ser a nossa cabeça. E aí, eu queria contar para vocês, ano passado eu fiz uma matéria na faculdade chamada Neuroanatomofisiologia. E assim, eu vou falar de uma maneira bem simples, ela é muito mais complexa do que isso, mas essa matéria, ela explica pra gente como que funciona o cérebro. É muito mais do que isso, mas só para poder, né, trazer de uma forma mais clara. Então, essa matéria, ela ensina justamente que tudo que a gente faz, tudo, vem daqui de dentro, vem da nossa cabeça. Você tem noção de que, mas quando a nossa velocidade de raciocínio e falar é muito rápida. É tão rápida que a gente não consegue perceber. E existe uma doença que as pessoas não sentem dor. Vocês já ouviram falar sobre essa doença? Eu não lembro o nome dela, não.
E as pessoas que têm essa doença, ela tem uma expectativa de vida muito curta. É no máximo 30 anos de idade que vive. Por quê? Porque uma pessoa que não sente dor, ela não se protege. A dor, o medo é uma situação de autoproteção. E aí, as pessoas que têm essa doença, elas não conseguem... Na verdade, essa doença é um distúrbio cerebral que existe, que a parte do cérebro que é responsável por percepção de dor, ele não funciona. Então, por exemplo, se a panela está quente, você vai lá e encosta. É rápido, não é? Você faz, ui, queimei minha mão. Uma pessoa que tem esse distúrbio cerebral, ela encosta e ela não percebe. Está pegando fogo na mão dela, ela não sente. Por quê? Ela não sente dor. Então, essa matéria, ela justamente traz assim de uma maneira, né, bem robusta, né, esse tipo de conhecimento. E aí Paulo, ele fala pra gente que Cristo tem que ser o quê? A nossa cabeça. Você tem noção que Paulo está falando pra gente que a gente não pode fazer nada sem Cristo? É nada. Porque você tira a sua cabeça para tomar banho? Não, ninguém tira a cabeça. Não, hoje eu não estou a fim de molhar o cabelo, vou deixar minha cabeça aqui. Não. A gente faz tudo com a nossa cabeça. Certo? Então, a gente não faz nada sem a nossa cabeça. A gente não deve fazer nada sem Cristo, irmãos. E aí, encerrando a mensagem, eu queria te dizer que unidade com Cristo, fica bem claro que nós ainda temos muito para poder trilhar nessa caminhada de ser um com Jesus. Mas que a gente não deve desistir. E sim, nos empenhar a melhorar a cada dia mais, porque o grande dia do Senhor está perto. Eu leio a Bíblia com Samuel todo dia, quase todo dia, né? À noite antes de dormir, às vezes a gente faz de manhã. E há pouco tempo a gente estava lendo Mateus, quando fala sobre a volta de Jesus. E eu explicando para ele, falei, Samuel, olha, tá vendo? Aqui fala, né, sobre rumores de guerra, sobre guerra, né? E as coisas, né, que estão para acontecer. Olha, filho, tá vendo? Já está acontecendo essas coisas. É sinal que Jesus está perto de voltar. E aí Samuel, ele é extremamente literal, né? E aí ele virou pra mim, esses dias ele saiu da escola, isso já deve ter mais de um mês que eu tive essa conversa com ele, esses dias ele saiu da escola, olhou pra mim e falou assim, mãe, eu tô ansioso. Ansioso por quê, Samuel? Porque Jesus está voltando, aí eu tô ansioso pra ele voltar logo. Jesus vai voltar pra buscar a gente. Sabe? Será que se a gente, sabe, tivesse essa consciência, se a gente vivesse como essa verdade nas nossas vidas, será que tomaríamos as mesmas atitudes, gente? Será que a Viviane tomaria as mesmas atitudes todos os dias? E aí eu queria te dizer que para vocês estarem alinhadas, vocês precisam manter Cristo como a cabeça de vocês. Não sejam senhores sobre as próprias vidas, não vai valer a pena, você não tem o poder do amanhã. Você tem noção de que Jesus já está no amanhã? Eu vim falando isso com o Rodrigo agora no carro, que eu tô numa fase que eu tô aceitando tudo. Tá vindo coisa ruim, eu tô aceitando. Tá vindo coisa boa, eu tô aceitando. Eu tô numa fase... Não, Jesus já sabia que isso ia acontecer desse jeito. Eu não vou ficar me estressando mais, não. Eu tô numa fase assim da minha vida. Tomara que dure, né, irmãos? Porque a gente tem, né? Tem época que a gente, né? Fica meio assim, meio desnorteada. Então, assim... Jesus, ele já está no nosso amanhã. Cristo, ele deve ser a nossa cabeça. Não sejamos senhores sobre as nossas próprias vidas. Que Jesus seja realmente o Senhor, que você declare. Porque sabe o que acontece? Quando a gente fala que ele é Senhor, a gente está dizendo que nós somos escravos dele. Quem usava o termo Senhor eram os escravos. Só que a gente declara que ele é Senhor, mas a gente age como se fôssemos donos de nós mesmos. Verifica aquilo que você pode melhorar e melhore. Mas aquilo que não pode melhorar, entrega na mão de Deus, irmãos. Algumas coisas não vai ter como mudar, mas aquilo que for possível, mude. Mude para que você esteja alinhado de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. A lista de verificação de Paulo é muito difícil, irmãos. Eu admito para vocês que todas as vezes que eu leio aquilo ali, eu fico chateada. Porque eu não passo um dia sem ticar tudo, falar ok, consegui concluir o dia com sucesso. Mas apesar de ser, ela é muito difícil porque as nossas fraquezas, elas estão descritas lá.
As nossas fraquezas estão descritas nesse trecho que a gente leu. E não é possível, né, a gente viver uma vida dedicada ao Senhor e viver uma vida para nós mesmos. Só é possível ter um Senhor sobre a própria vida, ou é Jesus ou é você. Não dá para dividir, não dá para ter meio termo. Com Jesus não tem em cima do muro, gente. Tenho aí meus anos de evangelho e eu posso falar isso com propriedade. Sabe, em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece você? Porque na hora do desespero a gente clama ao Senhor. Mas quem é que te fortalece mesmo todos os dias? Cristo. É Ele que nos fortalece todos os dias. É atrás dele que devemos correr todos os dias, irmãos. Não é sobre a sua força, não é sobre a minha força, é sobre a força dele. É quando a gente fala, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, não, é sinal que nada vai me faltar. Não, não, não. Significa que o Senhor é suficiente sobre a sua vida. Então, ainda que te falte tudo dentro da sua casa, você vai continuar satisfeito. Por quê? Porque o Senhor não te falta. Ele é o teu pastor. Bem, então eu gostaria de te dizer, descubra, repense no seu dom natural. Identifique aquilo que você faz bem desde criança. E pode ser até que, mediante ao decorrer da vida, você tenha até largado isso de mão. É possível isso acontecer, sabe por quê? Às vezes a gente se molda tanto no padrão do outro, a gente quer tanta aprovação do outro, que a gente acaba esquecendo da gente mesmo. A gente passa a comer macarrão sem gostar de macarrão, porque o outro gosta de macarrão, eu quero ser aceita pelo outro. Então comece a descobrir aquilo que você faz. Você cuidava de uma boneca muito bem cuidada? Sabe, você cuidava de uma casa muito bem cuidada? Sabe, irmãos, nós glorificamos ao Senhor até mesmo no cuidado da nossa casa. E às vezes a gente vai cuidar da nossa casa reclamando. Ultimamente, eu tenho feito isso. Às vezes eu tô meio assim, sabe aquele dia que a gente não tá muito afim? Aí eu falo, não tô afim. Aí eu olho e falo assim, não, mas hoje eu vou fazer porque eu vou glorificar a Deus com o meu serviço de casa. Então eu vou levantar, vou glorificar, vou lavar aquela louça, vou fazer o meu almoço. Porque eu vou glorificar a Deus através do meu serviço da minha casa. Não é sobre aquilo que vocês veem aqui, é sobre aquilo que eu faço dentro da minha casa, é aquilo que você é dentro da sua casa, com as pessoas que convivem com você no cotidiano. E eu queria te dizer uma coisa. A nossa linha de chegada, ela é muito melhor do que o nosso trajeto. Eu não tenho costume de fazer isso, mas essa é uma frase que precisa ficar gravada. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Fala para ela assim, olha, a nossa linha de chegada é muito melhor do que o nosso trajeto. A gente vai passar por tribulação aqui, gente. Mas a linha de chegada é muito melhor. É sobre manter os nossos olhos em Cristo. O nosso alvo é Ele. Então eu queria te dizer, não desista. E por mais que seja desafiador, porque eu não estou aqui falando para você que não é desafiador para mim, não. É desafiador para mim também. Mas por mais que seja desafiador para mim e para você, não desista. O Senhor, Ele é fiel para nos salvar. Ele não nos abandona. Amém, igreja? Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Vou passar para a Rebeca. E obrigada, igreja. E eu espero realmente que vocês possam entender aquilo que o Senhor falou com os nossos corações. Amém?